pano na anangombo apale na atsikana de Os Meninos do Joaquim. wakulonga kuti tempo zinezo tikachemera tichiri wapale na atsikana wa pastori Joaquim. Isto era verdade. Ebi kati ndimo mwene. Então nós pregamos aqui, tem 3 testemunhas desse trabalho. Eu, pastor Jonas, e a irmã Janaí, esposa do pastor Jonas. Ati basa ineida chitaife panambone zitatu kuti pepe wakupidziwa ine pastor Jona na nkazao irmã Janaí. E nós trabalhávamos realmente dia e noite. Alonga ife tikapata basa quase mosiku na masikati. Isso sem conhecer a mensagem. Tempo zinezo tikasati kudziwa mensagem ya cidade. Mas o pastor Joaquim já tinha nele, no seu ministério, o espírito da mensagem. Mas mutumiko wa pastor Joaquim, mesmo é kuti mensagem ikasati kufika, zimu a mensagem ukalimuna iye. Porque mesmo sem conhecer a mensagem, ele não concordava com o sistema denominacional e era diferente o tabernáculo da fé naqueles dias. Mesmo panzidzweneo akasati kukhala nayo kuidziwa mensagem, mas iye akakonda pifunziso pinango pya masangano. Dia o pastor Joaquim estava na escola dominical. Munsiku inango pastor Joaquim akhale mu chifunziso cha nsiku ya domingo. Estava fazendo um estudo provando que existia a Santíssima Trindade, a doutrina. Então iye akachitisa chifunziso cha kulonga kuti ulipo wa utatu wa kuchena. No meio daquela escola dominical, o pastor Joaquim ficou tonto no púlpito. Adipanzizo daparidza iye pepire chifunziso chechire adakhala pakati pa guwa pale ninga wakuledzera. Mas não era nada de mal físico. Mas chikhali chinthu chakuti chikhamunensa muthupi tayi. Era o dedo de Deus. Ikhali chala cha Mulungu. Aí o pastor Joaquim fechou aquele livro, jogou para lá. Então pastor Joaquim ati chifunziso chechire cha pitatu apifunga livre aponya kukundu E pregou a Bíblia. e atoma paridza Bíblia. E quando ele estava em outra escola, Pakaliye outro culto, mukifunziso pinango ele disse, iye adalonga. porque tinha um pastor que conheceu a mensagem antes dele, Pakana pastori m'bodzi wakuti akadadziwa kale mensagem anti ya iye. pelas metades, ele escondia o profeta e pregava as coisas da mensagem sem dizer que era do profeta. Iye akachita tani pastori ne akadziwa kale mensagem. Iye akaenda kabisa mensagem mbaparidza pire pidafunza iye mensagem sekulonga kuti apifunza muna mprofeta. E aí um dia ele disse para a igreja, Tsiku yachi adalonga kuna igreja. se algum dia eu pregar contra a doutrina da Santíssima Trindade, Tsiku yachi mungandipa ndikuparidza kutsutsana na Mulungu utatu, vocês podem me expulsar daqui. ndithamangiseni paguwa pano. E eu vou voltar para onde eu comecei. Ndinabwerera pontho para kule kudatoma ine. Onde o pastor Joaquim começou. Então pastor Joaquim atoma. Ele veio de Brasília para Goiânia em dezembro de 1967. Iye adabuluka munzinda unkulu wa kapitali wa Goiânia para wa Brasília para Goiânia muchaka chiki na matana mafemba na mako matandatu. Ele vendeu a casa que ele tinha porque ele teve uma visão que ele estava sobre Goiânia sobrevoando os fios de alta tensão. Alonga kuti iye adagulisa nyumba yache kweneko kunzinda wa Brasília porque adaona maso ampenya kuti akhambuluka padzulu pa mafio maji munzinda wa Goiânia. E aí ele começou a pregar na rádio, o primeiro programa Fé para Vencer em Goiânia foi no dia 23 de dezembro de 1967. Ati padafika iye Goiânia adenda kaika programa mu radio nalonga chikhulupiriro cha kuwina yakuti programa ine inachemedwa Fé para Vencer mu chizungu muchaka munsiku mako mairi na zitatu ya mwezi wa 10 wa pachaka muchaka chipi na madzana mafemba na makumi atandatu na pinomo. Ele não tinha igreja, então ele foi para a porta de um mercado, na calçada, na rua, começou essa grande obra no Brasil e no mundo. Iye tempo zinezo akasati kukhala na igreja Goiânia tayi adenda pansuo wa bazari atoma pepale kuparidza basa ine yakuti dziko yonzeni ina mbiri ine.
A primeira igreja que o pastor Joaquim teve foi na rua, numa calçada. igreja yakutoma idakhala na pastori Joaquim ikhali munsewu munjira ndiye ikhali tchetcherati. Então, um dia, Deus nos deu um tabernáculo, mas esse aqui é muito melhor do que o primeiro tabernáculo que nós tivemos. Ati nsiku yace mulungu alenda akatipasa nyumba yakupempherera yakuti ino ili mwadidi maningi duki ineyo idatoma ifeyo. E ali nós começamos. Pemule tatoma. Eu cheguei em 1969, o pastor Jonas em 1968. Iyo wadafika muchaka chipi na madzana mapfemba na makumatanthatu na pipfemba enquanto pastor Jona 71. adafika muchaka chipi na madzana mapfemba na makumatanthatu na pisere nduli. E a irmã Janaí chegou em 1971. Iye nkazao pastor Jona adafika muchaka chipi na madzana mapfemba na makumanomwe na chibodzi. Então, antes da mensagem, um dia o pastor Joaquim foi numa reunião do Conselho de Ministros de Pastores de Goiânia. Yasati yaoneka mpemphero iwo pastor Jona wadenda mubanja la kuonekana atsogoleri wakupemphera. E quando ele chegou lá, ele não fazia parte desses ministros, mas ele foi convidado. Atiye padenda iye mu group ineire mubanja ineire ya atsogoleri iye akhali mtsogoleri maja adenda ninga adabvunziwa kuti bwera udzakhalemo. E naquela reunião de ministros, o pastor Joaquim ficou escandalizado do que ele viu ali. Alonga kuti mugumanyikano eno alo atsogoleri pidalongiwa mwemule pastor Joaquim pidamudzidzida adakomerwa napyo tayi. Porque eles brigavam um contra os outros, dando cadeirada um no outro e fazendo a maior bagunça. Alonga mwemule mudenda kaoneka kupokanyisana ate kumenyana na makadera munsolo mbodzi na nzacho ponyerana mikono. Aí o pastor Joaquim saiu de lá com um sentimento. Então o pastor Joaquim padabuka ye ngumanyikano eno alo wa mapastori eneo então adabuka na mtima mwache chakumdzidzida. Se esses pastores aqui estão salvos, Ngakhala mapastori aya mbakupulumusa. Qualquer ladrão, prostituta, assassino também está salvo. Alonga mapastori aya nkhayindi wawo unachita iwo wangapulumusa então maputa anyakuba tambete enko wanapulumusambo. Aí o pastor Joaquim foi no rádio por 3 dias ao vivo e pregou uma mensagem. Ati iwo pastor Joaquim padabuka iyo pankumanyikano eno ule wadenda mu radio nsiku zitatu adaparidza pakwecha mu radio mule. Baseado em Apocalipse 17. Sai dela, povo meu. Ati adaparidza Apocalipse 10 na pinomwe buluka pakati pawo anthu angamwe. Isso abalou. Pepire pidenda katekenya. Mas do que o pastor Joaquim está falando? Kuti pastor enei akulonganje kuti bulukani pakati pa anthu anga. E em outubro de 1971, mu mwezi wa 10 wa pachaka muchaka chiku na madzana mapfemba na wakumanomwe na chibodzi, numa reunião de oração, numa quarta-feira, mumpemphero wa pachitatu, ao terminar a reunião de oração, mwakumala mpemphero ule, o pastor Joaquim levantou e disse, ati iwo pastor Joaquim adalamuka mbalonga. isso foi num salão menor do que esse. Ati ikali mbuto ing'ono yakuti ino nchikulu maningi. Tínhamos lá umas 80 pessoas. Mwemo tikana makumasere anthu. Ele levantou e disse, Alamuka iye pastor Joaquim mbalonga tepa. irmãos, Deus me mostrou Abale mulungu andipangiza que está vindo a obra dos Estados Unidos kuti kuli kubwera basa inango yakubuluka ku Estados Unidos. no mesmo espírito em que nós estamos, Munzimu bodzibodzi una ife uno, e nós dávamos as mãos. ife tikampata manja. Eu não sei o que é, Ine sinapidziwa pikhali ninji tayi. mas os irmãos orem. Mas abale pempherani manera dalonga iye. Ele pensava que seria a missão de T.L. Osborne, Iye akanyeza kuti ikhali misawu ya mtsogolero nango anyimatezo Olbeck. porque ele tinha lido alguns livros de T.L. Osborne. Porque iwo pastor Joaquim adawerenga basa ya mtsogolero ule. Antes disso, Yasati o pepe, pastor auxiliar dele, pastor akapedzera iwo pastor Joaquim. desculpe, Mundiretere. ele ganhou de um irmão meio descontrolado que passou lá e deixou uma coleção das 7 eras para ele.
ati adaoneka mbale unangwa kuti adakhalira mbunga mwa uzende pang'ono ndi adenda kakwata ine inachemedwa lero Maera. E ele sabia que era da linha daquele pastor que estava pregando certas coisas, mas não dizia de quem era. Então iye pastor Joaquim padaona iye Maera ale apiona kuti Maera ene ndiye pisaparidza pastor ule nchibisobiso sekulonga kuti pepe akupilonga ndi profeta. E ele pegou esses livros e pôs lá num móvel de uma radiola, uma coisa que tocava disco. Então, e pôs lá e largou. Então pastor Joaquim nakudzindikira kwekulu kuti ipi ndiye pikuparidza pastor ule nchibisobiso sekulonga profeta adakwata Maera ale mbaenda kaika mule munayemba madisco mbapitsanzika pepe. Um dia ele chegou, a irmã Martemos era secretária e ele pegou ela lendo aqueles livros. Ati irmã Martemi andalonga iwo pastor kuti ndio adamuyika pakutisiya então adafika mbaenda kaona Maera ale mbakwata mbatoma kuleri. E ele não gostou, tomou os livros dela, mas deixou lá naquele móvel então antigo. iye adakwata livro iye mbaenda kasiya pepo. Aí outro dia ele pegou novamente a irmã Martemos lendo aqueles livros. Irmã Martemi adabwerera pondo kwenda kakwata livro ine ile mbacomeçar kuwerenga ponto ya Maera ile. Aí ele pegou aquela coleção de livros e levou para um quarto, um escritório dele em cima de uma laje e pôs dentro do cofre e trancou. Então pepale adenda kakwata iwo malivro ale mbaenda kaika padzulu então mbaenda kaika mu gaveta mbafungira mwemule. Mas um dia Deus tratou com ele e ele passou a noite inteira com uma diarreia, algo intestinal. Então siku yachi inadzina adenda kaphatika na nthenda ile inalonga ife yakuphanza. E ele passou a noite inteira indo no banheiro e Deus falando para ele, leia aqueles livros. Ati adaphupudza alikuphanza mas pepale mulungu mbalonga kuti malivro akwatire iwe mkazi ole mbatsanzika ale kafungule wawerenge anewo. E ele resistiu a noite inteira. Mausiku onsene iye atentari kupirira. Mas quando amanheceu o dia, mas padayecha kunja, quando ele chegou no escritório, padafika iye mumbuto yache isafunzire iye ele disse para a irmã Martemos, iye adalonga kupanga kuna mbale wankazi akawerenga. Deus me mandou ler aqueles livros. Mulungu andituma kuti ndiwerenge malivro ane ale. E ele subiu para aquele escritório, akwira para mwemo mnafunzira iwo, e pegou o livro O Profeta do Século XX. Ainda kapata livro inaongele profeta wapiaka pipipiwiri. E quando ele leu apenas a apresentação do irmão Brana, ati maneira adawerenga iye kufufudza kukadzipangiza irmão Brana pa mensagem ile, ele falou, é isso que eu estava procurando. Então pepara alonga pikasaka ine ndipe pepipi. Em 10 minutos de lendo a mensagem ele já recebeu e já declarou que era isso que ele queria. Ati mu minuto 10 basi mwakuwerenga kwache pidachita mtima imbalonga kuti pikafuna ine maningi ndipi. Aí ele terminou de ler os livros, amala kuwerenga malivro, não pregou nada para a igreja, adaziparizira igreja tai, porque ainda nós estávamos, isso foi outubro, no final de outubro de 1971. Pepe adazikupiwerenga mbapienda letu kapiparidza kuna igreja atoma kupiika mu mwezi wa 10 wa chaka chiku na madzana mafema na makumanomwe na chibodzi. Em outubro de 1971, mu mwezi wene wa 10 wa chaka chiku na madzana mafema na makumanomwe na chibodzi, no último batismo que nós tivemos em uma chácara, sítio, mukubatizaliwa kwa kumalisa kudachitika kumunda ainda nos títulos, ainda mbitibatizali basi mudzina la Baba na la Mwana Mzimu Santo ngangangayo. Ali naquele dia houve diácono foi tomado em língua estranha. Então, enquanto akaoneka tikabatizali padaoneka diácono adalonga malilime. E o pastor Joaquim foi tomado pelo Espírito e interpretou conforme a Bíblia diz. Então, panjene ule diácono ule akalonga língua yakuti ikaveka dai mas pastor Joaquim akaiva ndiye akatumbudzira kuna andu panzizi ubozibozi. Quando tem língua estranha, tem que haver que interprete aquela língua estranha. Ingaoneka malongero akukonda kuveka tem kuti kuoneke anabva kuti atumbudzire kuti anthu apive.
E naquele dia tinha muitos jovens, E munsiku zezo pakana pale eu, masikana pastor maningi. Jonas, a irmã Janaí, Pastor Jona E muitos iyo jovens. majana iyo chirinsikana yanangu maningi. e no intervalo aconteceu essa profecia. Mundzidzo ene wakupumao padaoneka chiprofeta cheche nalonga ini. O pastor Joaquim sempre diz que se uma profecia é verdadeira ou não, é o seu cumprimento. Pastor Joaquim adalonga nepa kuti chiprofeta chingakhala cha ndimo mwene tenkuti pioneke piepe pidalonga iye nkhafa lyari. E essa profecia é verdadeira Iyi chiprofeta chinechi cha ndimo mwene porque eu tenho aqui presente nesta tarde porque ine ndili napyo pakwecha maulu alero a prova do cumprimento daquela profecia. kukwanirisika kwa pidachitika nsiku zinezo zidalongiwa pinthu pya mundima pili. Eu tenho aqui as duas pessoas que estavam ali, são cumprimentos da profecia. Ati ndina anthu awiri wali pano wakuti ndi mboni zakuti penepe pili kuchitikadi lero ninga mane adalongwa izo nsiku zezo. Eu vou reproduzir para os irmãos Ndinafuna ndipike apa para imwe abale mupive. trecho daquela profecia que o cumprimento dela está aqui. Sichonsene chiprofeta chidera porque chidakwata ndzidzi machipindi pang'ono ya pepe pidalongwa pepo. Nós vamos ouvir e depois o pastor Jerônimo resume para vocês. É pequena coisa. Então tinaenda kapiva depois pastor Jerônimo anachita nchigwagwa. Então vamos ouvir. Tiyendeni kava. De firmeza no andar, vivem mais em queda eficiente. Eu falar com vocês dentro das lutas, sim, cantou fechada demonstrá-las. Estarei convosco em todos os lugares, sejam ordem e alma. Eu tenho olhado para cada uma dessas donzelas, seja ordem da fé. Entre elas existe algumas que entristecem o meu coração. Sejam rude alçada em Jampolta. Mas entre elas surgirão muitas que serão fortes ao lado dos servos Deus. Regós, pesados, endredal, que serão usados poderosamente na ajuda do ministério que tenho para cada um de meus servos. Seja será em graça dos céus. Senhoras mães, É só um pedacinho. Nós vamos falar para vocês o que ele estava falando ali. Nafuna tikupangeni pikhalonga iye nsiku ze chiprofita cheyi ndiye chidagaravaliwa nsiku zezo pidachitika. Deus estava falando com as donzelas, as moças que estavam ali, Mulungu akatoma kupanga atsikana miyali ikhali mwemule. que ele tinha olhado para algumas e elas seriam esposa dos seus servos, os pastores, que seriam pastores. Alonga kuti ndikuona atsikana anango ali pano kuti anazakhala akazi amapastori pano. E nesse dia, Imu nsiku a irmã ineyo Janaí e o pastor Jonas estavam ali. irmã Janaíne pastor Jona akhali pepo nsiku E zezo. tem outros que são pastores também que estavam ali. Ona mapastorimbo anango kuti akhalimbo nsiku zezo. E foi naquele dia Ndi nsiku ineyo que o pastor Jonas akuti pastori Jona que pôs os olhos na irmã Janaí ati ati ndi nsiku zinezo padalongeka chiprofeta chinechi yakuti pastori Jona adakwatika mtima mbayang'ana mayule mbakwatika mtima. A irmã Janaí desceu no coração dele, mas ele não falou nada ainda. Então pastor Jona padaona iwo irmã Janaí mtima ace udakwatika mas adalonga pinthu taimbakhala mchibisobiso ainda. Aí o pastor Jonas foi, bom, você foi para o campo antes da mensagem ou depois da mensagem? Depois da mensagem, tá bom. Certo, certo. Aí passou, nós tivemos ainda nos títulos essa profecia. Foi a única vez que o pastor Joaquim foi usado dessa forma. Atuonani
pepe pinakupangani ife pidachitika wasatu kutambira mensagem tayi foi ndizo kuti mulungu kudalonga mpyanji pinachitika pasogolo pa iye. Não tenham dúvida que foi Deus que estava falando ali. Ne vale a pena kutsitsimwa tem kuti mudziwe kuti ndi mulungu akhalonga pepale. No final de outubro, 31, 1º e 2 de novembro, munsiku makumi atatu na chibodzi ya mwezi wa 10, munsiku ya kutoma ya chiwiri ya mwezi wa 10 na chibodzi. Eu quero deixar os irmãos cientes de que não estava sendo gravado nada dos acontecimentos. Porém, um irmão, pastor Sebastião Machado, quando percebeu que era uma profecia, ele correu num carro onde tinha um dos gravadores mais simples que existia na época e gravou aquilo que estava sendo falado. Atisomwe ndikaona nembale mbodzi tembo zinezo akagravar so ndi unangombo anachimira pastor Sebastião akana chigravadori chache ching'ono pabve kuti chapiri kuchitika pinompoti piruze na nafuna ndipigravar kutoma leto gravar ilero pili na ife. E esse gravador e a fita original está no nosso memorial, um museu lá na igreja de Goiânia. Gravador ineyo idalonga pepile pepe pidakoiwa mule mwakuti sempre tingafuna titsakane pyathu pyakale tinenda mwemo. E aí no dia 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, mwezi wa 10 mchaka makumi atatu na chibodzi na mwezi wa kutoma 10 na chibodzi munsiku ya kutoma ya chiwiri, o pastor Joaquim chamou os obreiros que ele já tinha no ministério, os evangelistas. Pastor Joaquim achemera ansene anyabasa akhali na iye muutumiki na ale mavangeli. E entre eles estava eu e o pastor Jonas. Mu grupi neire akhali ine tambe pastor John akhali pombo. E por 3 dias ele leu a mensagem, entregou a mensagem primeiro para os obreiros. Então achitatani pastor Joaquim agumanya aneyo mavangelisa na aneyo anyakutumika ale posi adatomera iye kuwerengera mensagem ile mbani ale. E depois de uma semana tendo cultos, ele foi à igreja e pregou a mensagem. Pakumala kwa sumana já pakati pa mpemphero ndiye padazathuka iye mensagem kwenda kapalizira igreja. Foi num domingo na escola dominical, estava quente como está aqui, o telhado era mais ou menos como esse, estava muito quente naquela manhã. Ikali domingo ya kupitsa ningamane adapitsa pano, e também nsoi ikali bem pansi ningamane adakayimba pizza mwadidi. E quando ele pregou a mensagem, ele expulsou a doutrina da Santíssima Trindade que estava nas pessoas. Padaparidza iye mensagem nile mwakutoma ndiye mudathamangisa iye pile pyakulonga kuti mulungu alipo utatu pifunziso pepi. E quando ele expulsou aquela doutrina, caiu na igreja aquele espírito, como se fosse num velório, um ambiente de morte. Alonga kuti padaparidza iye mensagem nile mbalonga kuti pilipo tai pepe pya mulungu mitatu ilati igreja idakhala ninga yaferwa ntsiku zezo. E aí ele virou para a igreja atiye pepale mbaphinduka mbayang'ana kuna igreja e disse: bom, eu disse para vocês há 3 meses atrás, se eu pregasse contra a doutrina da Santíssima Trindade, vocês poderiam me expulsar. Então estou agora à disposição de vocês, eu creio nessa mensagem e está expulso o espírito da doutrina da Santíssima Trindade. iye avunza kuna igreja musakumbukira kuti miyezi mitatu idapita ndidalonga kuti mungandibva mbindireka kupaliza kuti mulungu alipo utatu ndithamangiseni pano mwachilero chandu kupaliza kontrare pidalonga ine pile ilero ndili pano mungafuna kundithamangisa ndithamangiseni pyano. A igreja não o expulsou, ficou com ele, e num só dia foram batizadas 1.800 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Alonga kuti igreja wadapirira naye nsiku yache na kupiva pikapaliza iye pile wadataira mbabwerezera pondo kwa batizari chikwi na madzana masere nsiku ibodzi. Amém? E então, em dezembro de 1971, mu mwezi wa 12 mu chaka chikwi na madzana mapfemba na makumi anomwe na chibodzi,
por uma visão que o pastor Joaquim tinha de longo alcance espiritual, maonero akaonera pastor Joaquim wapia patsogolo muuzimu. ele, com ousadia e fé, colocou um programa numa rádio no estado do Paraná. Alonga kuti iye adenda kaika programa ine ikaparidza iye ile mu radio mu zona inango ya Paranai. Essa rádio era de ondas curtas e ela alcançava todo o Brasil. Atineyo kali radio ikulu yakulonga kuti ikafika nkhomo yonsene ya dziko yawo. E o programa foi ao ar e Programa ile idenda nzulu mbimwazwa na mphepo. abalou o sistema denominacional do Brasil. Mwemule programa inele yaenda kagujula pipfunziso pyonsene pya masangano mwemule. Vocês sabem por que o irmão Brana batia no púlpito? Atimwe musadziwa thangweranye mabrana mangaparidza kamenya guwa. É porque era para acordar algum irmão que estava com muito sono. Ati akalimbo kula musambwale anyakuodzira kuti mukugona kanena mukanimbo muchitekwerecho. E eu tô vendo alguém que está com muito sono. Ine ndikuona munthu ali na chitulo maningi. Fica de pé, né? Dá um esforço. Pode ficar de pé, bebe uma água que o sono passa. Ungaona chitulo chikukunensa lamuka utsamire paredi mwa madzi kadya unabvambo chitulo kudendera icho. Então, depois de colocar aquele programa no rádio, as cartas começaram a chegar das pessoas pedindo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Padatoma iye kuyika programa ine mu radio mbayimwaza na nyumba ya mphepo ja matsamba akafika kupempha kuti naifembo tikufuna kuti batizaliwe ngamane abati naifembo akafika matsamba. Preste atenção, em 2 meses de pregação, yang'anani miyezi miwiri kamwaza iye mphangwa mu nyumba ya mphepo. Chegou um monte de carta de pessoas do sul do país pedindo para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ati kudafika mkuku wa makarta akunterero kwa dziko lawo mbapemba kuti safuna mubwere muzatibatizali kuno. E eu estava com 20 anos. Tempo zinezo já ndikali mphale wenembo já ndikanapiyaka makumi awiri. Então o pastor Joaquim me designou como evangelista, como primeiro missionário a sair a batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pepale pastor Joaquim adathonya iwo irmão Joaquim kuti ndishara wawo kuti akhale mtumikiri wa kwenda kabatizale anthu kwekule. E eu e mais 2 diáconos, com aquelas cartas, saímos e procurando aquelas pessoas que tinham escrito para serem batizadas. Iwo irmão Joaquim na madiakoni angasi adabuka pepale na matsamba ale mbaenda kasaka zona na zona ikalembero iwo kuwasaka ndo ali kuti abatizale. Nós fomos numa van e pusemos uma escrita, fé para vencer. Ati ife pano tidenda kaika chidzindikiro chikholonga chikhulupiriro para kuwina. E quando nós chegávamos na casa das pessoas, Ingafika pakadamudzi wa munthu com a carta dela na mão, na tsamba yawo m'manja, e perguntávamos, a senhora confirma que quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? tikamvunza muli kutayira mwatayira ndimwe mwalemba tsamba ilo kuti mufuna abatizaliwa mu dzina la Mbuya Yesu Khristu. Isso podia ser de manhã, de tarde, de noite. Ati pepe quase pikapumika tayakali machibese masikati mausiku. Aí nós perguntávamos, quando é que a irmã ou o irmão quer ser batizado? Ife tikavunza munafuna mdzidzi wanyu wakuti imwe tikufikireni tikubatizarini. Aí eles diziam, agora mesmo. Ati waiwo akalanga mukulonga munthu mdzidzi wanyu chinchinoeni ndiye tikufuna chinchino. Nós chegamos a batizar pessoas às 11 horas da noite no Rio, Aqui- porque ela não queria esperar, era uma irmã, e ela não queria esperar até o amanhecer, ela queria ser batizada naquela hora. Ati tadzafika pa mdzidzi wakuti ndi midzidzi makumi awiri na mitatu ya pakati pa musiku wakuti m'bale m'bodzi wamkazi wanga sinafuna kuti ine pano mundisiye inafuna lero mundibatizire tagwa mumkulo kambatizare. E as pessoas batizavam com muita alegria, e assim a mensagem começou a espalhar pelo Brasil. Ati ndi tempo padakomesari anthu kutambira mensagem imbayimwazika na dziko yonsene ya Brasil. E aprenda um segredo, Agora tisafuna kuti mufunze sengeredo ibodzi. os maiores
anunciadores da mensagem foram os pastores denominacionais que estavam contra a mensagem, o programa de rádio. ati muyang'ane akulu azinji akulonga kuti wakali kontra na mensaji ile ndiyo lero waliposi kupaliza mensaji dziko lonsene. Por quê? Eles chegavam em seus púlpitos e diziam: vocês não devem ouvir aquele programa da Rádio Universo às 2 da tarde, porque é falso profeta. Porque iwo akafamba mbalonga kuti imwe numpodi kumvera programa ile tai isapita mu radio ile Universo yakulonga kuti asonga kuti kuna mprofeta yakuti ndi mensagem agora musaivere tai ndiwo akatoma kukondesa anthu pepile. Aí as pessoas falavam: o quê? Anthu akulonga pianji Falso profeta? profeta utambi Eu vou ouvir para ver o que é isso. nafuna ndiende kabva pinepi ndininji pinepi ya profeta utambi. Então, cuidado, porque você pode ser propagador de uma coisa que você não quer, mas você vai levar as pessoas até lá. Aí, cuidado. Os pastores. Atimwe chitani mpholemphole yakwenda kalonga pinthu mpupi mwaza ntsiku inango unadzakhala kwekule na anthu. Eu vou dar um exemplo. Nafuna ndikupaseni chitsazaniso. Não sei se vocês algum dia ouviram falar dele. Não sei se ntsiku inango mudamva munthu eneyo mbalonga dzina yake. Pastor que chamava William Souto Santiago. Pastori anacheminiwa William Souto Santiago. Ele dizia que era o 8º mensageiro, que era o sucessor do irmão Brana. Iye akalonga kuti ndi nyamphangwa chisere ndiye akutsogole pakubuka irmão Brana mwasalirambo. Essa pessoa tinha casa, ele chegou a morar em Goiânia. Ati munthu eneyo ife tinadziwa akana nyumba iye akakhala mGoiânia. Ele era de Porto Rico. Iye akhali wanzinda unango nachemiwa Porto Rico. Esse homem foi lá num ginásio uma dezena de vezes. Ati adenda mumbuto inango yakuti 10 yakazinji kachi adenda mwemo. E nenhum membro do tabernáculo ficou sabendo que ele estava lá. Nembodzi membro wa muigreja mwatu akuti akamdziwa kuti iye ali kwekule. Porque o pastor Joaquim não falou para as pessoas não irem lá. Porque pastor Joaquim adazikhondesa kuti musaendeni kwekule kunenda iye nyakupokanya mensagem uita Ele iye ficou, asiya tepo. ele ficou calado. Iye akhala kumatama. E ninguém soube que ele estava lá. Ati nembodzi akhandziwa kuti ali kweko. Viu o exemplo? Ati mukuona exemplo ya munthu wakutumwa. E assim, irmãos, eu fiz várias viagens batizando. Logo depois vieram outros. Ati pakumala kwenda katenderi matsamba nkuku akapemphiwa ife tikabatizali mbindienda kabatizali tazatambira anango ponto. Febrônio teve aqui em Moçambique? Teve, né? Sim. E logo em seguida veio o irmão Febrônio, que era meu amigo pessoal desde antes de sermos crentes. Ati Aqui em Moçambique. depois kuti abwere pastor Aliás, lá no Brasil a batizar. alonga kuti pastor Febrônio kuti tikhandziwa na pastor Neto abwera kuno alonga kuti akhali amigo awo ansenene mbachita basa ne ante akutambira mensagem. E ele e outros, como o pastor Jonas, o irmão da irmã Janair, pastor Iraci, e outros saíam com as mochilas nas costas e levando, atendendo as pessoas, e assim a mensagem espalhou pelo Brasil. Alonga kuti iwo irmã Rodrigue, pastor Jona na mbali yawo irmã Janair, pastor Juraci ati wakaenda Iraci. Iraci wakaenda na mamushirawo mbafamba mbaparidza imbabatizari anthu. Então, irmãos, a obra começou assim. E depois ela passou os oceanos aqui para a África. Ati basi atomatinepo majida imira mwemule tai idawambuka nyanza zikulu para kuno kwa África. O pastor Febrônio esteve aqui na África, Moçambique, Angola, e por várias vezes. Ati pastor Febrônio abwera Moçambique muno Angola kazinji kachi. Depois o pastor Jonas, ele já contou, o pastor Joaquim designou ele para cá. Pastor Jona ningamakali kulonga depois atonywambo para kuti abwere kuno. Mas antes disso o pastor Joaquim entendeu que Mas piasati pionsene kuchitika pastor Joaquim adenda kava kuti Deus é responsável para levantar os seus homens em cada país. Eles mesmos
serão os pastores. Então, iye pastor Joaquim alonga utuwa mulungu asatumiza ngirosi yakuti inja dziko ineyo mesmo iyasalamusa mu dzikomo mesmo kuti apatire basa dziko yawoyo. Então ele não mandou mais ninguém. Então iye azatumave munthu pontho tayi. Até que ele... mas antes disso, eu vou contar uma história como é que a mensagem chegou. Eu penso que em primeira vez na África. Ati ndisafuna ndilonge dembe yakuti como idafika mensagem mwakutoma muno mu África. Porque assim que nós recebemos a mensagem, nós começamos a imprimir as literaturas. Porque padatambira ifano mensagem tacomeçar ife pano kulemba malivu. E essas mensagens foram enviadas para Angola, E mensagens zinezi tidazitumiza ku Angola. na década de 70. Muchaka chipi na madzana mapfemba na makumanomwe. Então preste atenção para você ver como Deus faz as coisas de maneira estranha. Ati para uone como mulungu asachita pinthu maneira akusiyana-siyana. Um irmão em Angola, Bale m'bodzi wa Angola, chamada João Lemes, dzinace ndi João Lemes. não sei precisar o ano, mas foi logo no início da mensagem, na década de 70. Ati ndikutoma mesmo wa mensagem muchaka Presta chipi atenção, o irmão que está com sono. Mbale mukodzira, chitani pang'ono galamuke. A gente sabe a condição da África, mesmo naquela época, Ife tikadziwa kale makhaliro amuno kwanu kuno mundzidzi wenewo. e esse irmão estava na rodoviária para pegar o ônibus. Ati mbale ule akhali munsewu kuti akwanise kukwira machibomba. Aí ele foi, o nome seria Latrina, aqui? Sim, Latrina da rodoviária. Ati iye akhali mupi, akhali muchimbudzu cha nsewu. E eles punham jornais e papéis para as pessoas usarem. Então mwemule muchimbudzu mule wakaika mapepa mikokolo ile para kuti anthu apatise basa. Só que quando ele foi nessa latrina, Então padenda iye mwenemo muchimbudzumo lá tinha uma mensagem do irmão Brana no arame para as pessoas usarem. Então padenda iye mchimbudzu mule adenda kaonambo mensagem idamanikiwa pene pale pa chifero para kuti anapita anaifuna achite mkokolo tambe. E ele, enquanto estava ali usando o banheiro, ele pegou aquele papel e olhou uma folha só que estava ali que tinha o endereço de Goiânia. Então mbali ule padapita iye mchimbudzu mule imveja kukwata para chita mkokolo atoma kulere ali mchimbudzu mule mbayenda kaona pepa lidalembwa tambe mbaipangiza peto yakuti piyabuluka kupi. Porque aquilo que ele leu ali, naquela mensagem daquele dia, já desceu no seu coração. Pepa lidawerenga iye ali mchimbudzu mule akuchita basa pinepiye vidachita mtima mbakwatika jakuti ipi ndimwe mwene. E aí ele escreveu para Goiânia, Então iye azalemba lembera e Goiânia depois o irmão Febroni esteve em Angola e o batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. iye padabwera mbale Febroni obuka ku Brazili para ku Angola mbambatizari mu dzina la Mbuya Yesu Kristu kweneko ku Angola. Nós temos um outro exemplo de um amendoim. Se vocês sabem, eles vendem amendoim, faz um copo, assim põe um amendoim dentro, para vender na rua. Ati imwe musadziwa kulonga kuti ungamala kusinza mandwi mbakhala ufa achiveze wanangu asagulisa muufa mule para ntchito, né? Aqui na África também o irmão comprou aquele amendoim, só que o papel era uma folha da mensagem. Então yang'anani, então mwemule ngapyalonga ife kuti wanangu wasasinza mandwi ali para wagulise ntchito mbaika mphepa mbale unangu adenda kagulambo mandwi ene ali so phepa likaphatilira mandwi likana mandwi likali mensagem ya irmão Branham. E a pessoa leu e aceitou a mensagem. Mbale ule Então Deus tem várias formas estranhas de Então. encontrar os seus eleitos. mbale imveja kudya kwene mandwiwo basi ufa mandwi ule adadzenda kuwerenge ndiwerenge mbakwatika mbatayira mensagem mbabatizaliwa na phepa ine. Cada um aqui tem a sua história como conheceu a mensagem. Cada munthu anademberace como aitambira mensagem. Vocês são testemunhos vivos da mensagem. Imwe ndimwe mboni za umaso ya mensagem. Bem, irmãos, eu quero dizer para vocês Nafuna ndikupangeni abale que depois a mensagem chegou aqui em Moçambique, o irmão Febroni tinha encontrado o pastor Agostinho.
Mensagem para ficar aí em Moçambique e o irmão Fabrônio Bozibozi a comunicar na pastor Eu Agostinho. creio que o pastor Agostinho algum dia contou essa história para vocês, que ele foi num encontro levado por alguns pastores que já estava contra o pastor Joaquim. E akulonga kuti pastor Agostinho panango akukontarira ndembeneyo kuti dienango adachemeriwa para kuti abwere ku nsonkhano mwa pastori, mas adenda pa nsonkhano kuti anthu ene akhali contra na pastor Joaquim. E ele ouviu naquele encontro E adenda kava kenene aqueles pastores desnudarem o pastor Joaquim na frente de todos os ministros. vakulonga tani vakulonga kuti iwo akaenda katsutsa pastor Joaquim pasogolo ama pastori akunjipa. Para ser mais direto, o pastor Febrônio, Tilonge iwo pastor Febrônio que adachita virou pepyo. contra o pastor Joaquim. Adazavirar contra pastor Joaquim. E o pastor Agostinho estava lá. E pastor Agostinho akhali pepo. E acabou o culto, E amala mpemphero. o pastor Agostinho foi no meu escritório. Pastor Agostinho adenda munapata iwo basa. E ele disse, irmão Joaquim, Alonga irmão Joaquim. eu ouvi tudo isso aí Ine ndava pionsene ipyo. e eu quero dizer para você Nafuna ndikupange iwe. que ao invés de eu ficar com os pastores que me trouxeram, que estão contra o pastor Joaquim, Ati veja kukhala na mapastori adandikwata ku África para bwera kuno. E akuti ali contra na pastor Joaquim ndikhale nawo pabozi. eu fico ao lado do ministério do pastor Joaquim. Ine nafuna ndikhale kunkhundi ya utumiki wa pastor Joaquim. E desde aquele dia o pastor Agostinho tornou-se um companheiro, um associado a essa mensagem com o Ministério de Goiânia. Ati desde nzidzwene ule pastor Agostinho adakhala nzathu mu utumiki wa ku Goiânia. E vocês sabem, nós tivemos o privilégio de ajudar ele a construir esse tabernáculo. Iye munapidziwa kuti ife tampedza pang'ono kuti ayende kamanga nsasa uno. E o resto vocês sabem. Deus o levou, o pastor Moisés continua e vocês estão aqui. Ati musabidziwa Mulungu ankwata pastor Moisés ali pano akontinuari imwe muli pano. E o pastor Jerônimo tem tomado esse lugar do pastor Agostinho conosco lá em Goiânia. E ele tem sido um esteio da mensagem aqui em Moçambique. Ati o pastor Jerônimo ali pambuto ya pastor Agostinho asabwera kweko Goiânia iye asakhala nzati limbo iwo wa mensagem. Vocês são testemunhas disso. Imwe nimwe mboni ya pepe. Fiquem ao lado desse homem. Khalani kunkhundi ya mamuna usu. Respeite-o. Mulemedzeni. Ouve, dá ouvido aos seus conselhos. Tem kuti kumvera uphungu wace. Porque ele tem recebido da fonte muito boa. Porque iye asapikwata panchera wadidi. Ele tem aprendido muito. Iye asafunza maningi. A própria vida dele aqui é um milagre. Yakuti so kukhala kwace maso kuno ndi pirengo. Então, irmãos, Abale. eu tive o privilégio de viver junto ao pastor Joaquim Ine ndidakhala na ntaba kukhala pabodzi na pastor Joaquim. por 53 anos. Makumashanu na pitatu apiyaka. Fui o seu secretário particular. Ndidakhala nyakulemba mphango ace wa pakhundu. Viajei com ele. Ndachita maulendo mazinji na iye. Nós dormíamos no mesmo quarto quando viajávamos aos encontros. Tikagona mu quarto ibodziyeni tingachita ulendo kumanyikano. E eu aprendi muito com ele. Ine ndidafunza maningi na iwo. E Deus não permitiu que eu estivesse ao lado dele quando ele morreu. Mas mesmo natinepo nsiku zidafuna kunkwata Mulungu adazikundisiya kuti ndikhale kukhundu kwace ndimone kwenda kwace. Por causa do testemunho que o pastor Jonas deu, que ele falava para mim que não queria ser velado, queria ter funerário. Yakuti pastor Jona apereka kale umboni wenewo kuti pastor Joaquim achili maso akhalonga kuti ine pano nene ndikafuna kuti dia inafa ine anthu abwere kandigoneka apa mbandiona nkhope yanga nene ndikupifuna pepe tayi. Porque se eu estivesse ao lado dele, Porque ninga ine pano Mulungu andisiya kuti como ndiende eu kamona. sepultaria sem deixar que o povo que o ama, que o amava, estivesse ali no seu sepultamento? Ninga pia chitatani munthu akuti ndikamfuna iye tichinjiwa tisiyadi ninga ndabisa kuna anthu sekuti agonekane naye. Então, Deus permitiu que eu contraísse o Covid. Então Mulungu achitatani kuti wa iwo nadzapichita penepi pidalonga iye kuti sinapifuna tayi. Então mbaphatisa iye nthenda ya Covid. E quando ele internou, eu já estava na cama
com Covid, no dia que ele internou. Eu não o internei, eu estive com ele no mesmo hospital, mas um dia antes dele se internar. Mas nsiku zidaenda iye ka Bashari ku hospitali ine pano ndidaziwa Bashari nsiku ine mas DNA nditenda nawo ndikali kweko. O pastor Jonas já disse, Pastor Jonas alonga kale. aquele médico quando chegou naquela noite na minha casa, Então médico akatratariwo irmão Joaquim padafikeyo kunyumba kwao irmão Joaquim. tem uma medicação chamada corticoide. Alonga kuti pana ntomwe unango dzinaji ndi corticoid na O máximo que pode se aplicar numa pessoa é 120 ml, a quantidade. akulonga kuti ndi ntongo wakuti ndiwo usaphatiswa basa para kuti munthu uyo alasiwe nawo. Quando ele chegou em casa e viu meu estado, ele me aplicou 500 ml. Alonga kuti padafika iyo kunyumba kwawo mbaoenda akaona kuti ali mais perigo, então iye adapitiriza ntombo eneyo ku aplicar kuna ini. É como existem situações, é o seguinte, a pessoa está muito mal. Se operar, morre. Se não operar, morre. Qual que é a saída? É tentar pela cirurgia. Ati yanganane, pepi byakhala sasanga neba kuti munthu ali de funa kufa machiyemba alonga mungamuoperari anafa. Tambe mungakhona kumuoperari anafa. Munachita tani? Mbapichitike pinafuna chitikapi. Então ele optou por me aplicar aquela quantidade de medicação. Iye alonga ndingansiya anafa, ndingakhonda kumuaplikari anafa. Então tem kuti ndichite pinakwaniseni kuchita pili. Iye mbapichita dimbo iye. E a minha situação era o seguinte, se eu fosse para o hospital, eu seria entubado e morreria. Ati situação yao kanepa ningawaenda ku hospitali iwo akaika matubu na nthenda inere ya Covid, logo não podia kushikapari. E Deus permitiu que nós fizéssemos esse tratamento na minha casa. Então Mulungu azikunteira kuti aende ka Bashari ku hospitali, mas iwo abashara pa nyumba pamba tratariwa pa nyumba. E teve muitos milagres para que isso acontecesse. Pidaoneka pirengo maningi para kuti ine ndikhale maso. Porque eu fui para a cama não era para morrer. Porque ine ndaenda pa kama, mas na verdade não era para kufa, porque foi Deus que me tirou ao lado do pastor Joaquim para que se cumprisse o desejo dele. Mulungu andibulisa kuti ndikhale duze na pastor Joaquim para pile pikhonga pastor Joaquim kuti nsiku zinadzandikwata Mulungu ngafuna kugonekana na munthu pikwanirisike. Tire as suas conclusões. Então, bulisa já uone. Somente numa pandemia isso poderia acontecer. Penepi para pichitike kuti wakonde kugonekana na anthu Mulungu apibala kuti so podi kubwera nthenda kuti non podi kugonekana naye munthu eneyo nembo dzimbo anati ayende ngamanera kapifuna iye. Chikhulupiriro chachi chinachikwanitsike modo eneyo. Eu sou milagre. Ati ine ndine pirengo. Graças a Deus é como se eu nunca tivesse tido Covid. Ati nsisi za Mulungu manera ali ine lero neninga nsiku ibodzi ndidadwala nthenda ya Covid. Graças a Deus eu não tenho nenhuma sequela. Ati nsisi za Mulungu nedazi ibodzi ya Covid na ine. Aí o pastor Jonas já contou, eu só fiquei sabendo da morte do pastor Joaquim uma semana depois. Ati nakuti estado ikhana iyo ya utenda ile não podia kumpanga kuti pastor Joaquim achisia tai só azapiva depois já kumala sumana kuti pastor Joaquim afaleceram amara kuikiwa Beyoncé. Porque o médico havia proibido o meu filho, que estava tomando conta de todos nós que estávamos com Covid, de nos comunicar a morte. Por quê? Porque médico akadalonga kuti Beyoncé nepene pinachitika pyakuti mpyakuipa musapange tai porque mwana oyo ndi akankoya pa nthenda zonse no anyakudwala pamudzi pali yembo ndi akhala wanga mbaonera. Para mim, o pastor Joaquim está viajando. Ati kwa ine pastor Joaquim eu não vivi a morte dele. Ine ndizikuona. Eu sei que ele morreu. Ine sabedziwa kuti wafa. Mas para mim é diferente como o pastor Jonas que teve que fazer o sepultamento dele, pregar, porque eu não participei. Fiquei 53 anos ao lado dele, eu tomei conta da vida particular dele, das coisas materiais dele, e quando chegou a hora final da sua vida, Deus me tirou para um propósito. Atiyanganani, piasiana na pastor Jonah, kuti ate manera adatisia iwo pastor Joaquim, iwo wachita ceremony ya ensene ya kumuinterari,
por mais kuti ine ndakhala naye piyaka makumi ashanu na pitatu mbidi nkoya piyonsene piyache piya kuti pikasasanya yembo ningapya pamudzi ine ndisapidziwa ndikhapikoya mas ntsiku yakuti iye atisiye mulungu ati unatugonekane naye tayemba ndibulisa mba ndikha pakhundu. Nosso horário já está avançado. Dzidzi wathu uli wapatsogolo uli kukwewa. Eu tinha algumas palavras muito importantes para falar para vocês na mensagem. Ati ine ndikhana mafala Talvez uns 15 ou 20 minutos a mais, por causa da tradução. Ndikafuna ndikupangizene pinthu pili mensagem yakuti panango ndikafuna minuto makumi awiri mas como kukoneka kuthumbudzira kwa pinango às vezes pisadembuka. Volto. Para isso. Então vamos deixar para tarde. Então tinassia para Maulo. Porque o horário já está muito avançado. Porque nzizi já wakwira. E eu tenho que ir mais o irmão Cristóvão voltar à beira para ver se nós conseguimos as nossas malas de volta. Tenho kuti waende beira porque lero ndi ntsiku idalonga iwo wanyandeka kuti mala adasala ku África do Sul anafika beira para tikalevantar tibwera. Completando o testemunho do pastor Jonas, eu quero lembrar uma coisa muito importante. Então, para kuti ndikwanirise umbono daperekera pastor Jonas ndifuna ndipereke chinthu cha kufunikana maningi. Aos 20 anos antes do pastor Joaquim morrer, makumaira piyaka piyanduli pastor Joaquim asatutisia. Ele vinha em mim para nós conversarmos quem seria o sucessor dele. Então akabwera mbacheza na iwo irmão Joaquim kuti kodi irmão Joaquim nsiku inadzagona mulungu na njala mbandikwata mbanimba akhaona iwo kuti adathema dzakhale pastor mbaphatira igrejas. E eu falava para ele, pastor, não vamos conversar nisso, o senhor está cheio de vida, vamos deixar isso para quando acontecer. Ativo msabidziwa angalonga nganapinepe muntu che ukhakomerwa nape ndikangote pastor mbatisakeni makani anangu akuchedza. Mbatisakeni makani anangu akuchedza. Mas chegou um tempo que eu, pela responsabilidade que eu tinha, fui eu que comecei a pensar nisso porque a idade já estava avançada. Adipafika ndzidzo kuti ndikaona já kungotepa já kukalamba uko kulupenda patsogolo. Aí eu ia a ele para conversar sobre o assunto e era ele que não queria mais conversar comigo sobre o assunto. Então já tingafika pepali já mbitonga chi mas pastor imwe mukalamba yang'anani kuti mulungu lero angagona na njala kuona kwanumo ndi bibi iye já akhafunabve atoma ndiye mas padazafikeni kachiwiri iye akhafunabve kundibvarayi. Mas aí eu dizia para ele, pastor, pelo amor de Deus, deixa alguma coisa escrita, pelo menos para a gente ter uma direção. Atine só ndidampempha kwentepa pastor ndikupempha na chikonde cha mulungu pelo menos imwe ndimwe munthu auzimu mulembe pikufuna imwe para kutitinga panango mulungu pinadzachita iye tione chakutsogolerwa nacho. Aí eu fui e comprei uma agenda muito boa para ele, entreguei na mão dele e falei, pastor, a hora que o senhor tiver alguma direção, deixa alguma coisa escrita para nós. Ati adagula agenda, mbapasa iwo pastor, nsiku zinabvaime kupumirwa para mulembe, pili pinafuna kuti tidzatsogolero nape, então mulembe pa agenda. E ele pegou essa agenda e guardou no cofre particular dele. Akwata agenda ule, mbaenda kaika mgaveta musakoya iye. Aí algum dia ele disse, olha, eu já escrevi alguma coisa. Então nsiku inango inadzina zonga irmão Joaquim ndalemba pinthu mu agenda mule. Mas tinha um nome lá que eu risquei. Mas ndikadaika madzina anango majanango ndadzafudza so ndasiya libodzi. E foi aquele pastor jovem dele que se revoltou contra ele, é que tinha o nome dele e ele tinha já apagado por direção de Deus. Alonga kuti primeiro akadaika ule ko pastor akantsogolera ule mbaika pastor Jona, mas adzapumirwa nchikatikati mbafudza iye pastor akantsogolera ule mbasiya dzina pastor Jona. Aquilo que o pastor Jonas contou que aconteceu lá no recanto entre ele e o pastor Joaquim, eu não sabia disso. Ati pikalonga iwo pastor Jona kuti wakuphata basa ku rekanto kule akhafamba mbaphata basa pastor Joaquim mbantiwerera nduli mbamvunza kuti iwepo nsiku inandikwata mulungu unadzakhala pambuto yanga ine pano sikapidziwa pepita yakhaliye na pastor Joaquim. E eu vou fazer uma confissão aqui agora. Nafuna ndipupule chinchino pano. Quando 20 anos atrás e em conversas com o pastor Joaquim, makumaira piyaka piyanduli mwakuchedza na iye pastor Joaquim. O nome do pastor Jonas
foi citado para se ele seria o ideal para assumir a igreja de Goiânia. Pastor Jona adatonyiwa kuti ndikuona kuti adadari kuti adzatsogolere igreja ya Goiânia. E eu e ele chegamos à conclusão que o pastor Jonas não era o homem ideal. Ayati iye na ine tafika pakupikisana kuti Pastor Jona ne adathema tai nkhadari. Mas Deus pensava diferente. Mas Mulungu akanyegezera mwakusiyana na pikanyegezera ife. E quando eu ainda tive que ir para a cadeira de roda, nós marcamos, depois da morte do pastor Joaquim, para abrir o cofre. Ati ine pano pansiku zakuti sidavene kuti Pastor Joaquim atisiya depois safunikana kuti asankhuliwe pastori, ine khafamba tai ndikhale pa kadera ile ya kuchita kugwinyiwa ya maroda, mas mesmo assim ndidenda kuti ndiende kafungula kofre porque ikhana sengeredo ya kofre ndine kuti tibulise agenda tione ndininji pidalemba iye. Eu tinha o segredo daquele cofre, mas eu nunca abri para ver essa agenda. Ati ine sengeredo ya kofre ile ya pastori ndikanayo ndikaidziwa, mas nem siku ibodzi kuti ndidaberabera kuti ndikafungule ndione mbyanji pidalemba iye. E aí nesse dia nós fomos com toda a diretoria, o corpo administrativo da igreja, abrir o cofre. Ati nsiku ineyo já idaona ife kuti tiende kafungula kofre ile tidakwata família yache. Dakwata família yache iye Pastor Joaquim yakuti ninkazache na mwana. A família não estava nesse dia. Então, eu abri aquele cofre pela primeira vez e peguei essa agenda. Ndafungula kofre ile mwakutoma na kutoma. Ndapata agenda ule. E aí lá estava escrito que o pastor Joaquim indicava para a igreja o nome do pastor Jonas, conforme vocês já sabem. Alonga kuti pepale ndi padenda kaone ife pa agenda pale kuti Pastor Joaquim adalemba dzina Pastor Jonas mbasinalo kuti ndikuona kuti asale na igreja ya Goiânia ndiye. Mas tem uma coisa importante, o pastor Joaquim havia me falado Mas que teria que a igreja fazer uma eleição com a igreja. alonga tepa ati pana chinthu chakuti adachisiya Pastor Joaquim kulonga kuti embora kuona kwanga ndaenda kapropore Pastor Jona, mas ndiri kupemba kuti mukwate muende kuna igreja, si igreja inatayira kuvotari mbantayirira. Essa é a forma correta que o irmão Brana ensina, que é através de uma eleição. O povo tem que dizer se quer ou não. Então, ine ndiyo njira ya kulungama idasiya irmão Branham kuti tem que sempre mupikwati pika malire kuna mbumba si inatayira ongabe. O pastor Jonas não assumiu a igreja de Goiânia só pelo que estava escrito naquela agenda. Ati Pastor Jona nunca adafika kuti agora como Pastor Joaquim mwene chinthu igreja ino adalemba kuti ine Jona ndiye ndidzapite pampando kwego ndadi pampando adazikupira tepo tai. Então, o nome do pastor Jonas foi apresentado para a igreja como candidato. O pastor Jonas teve que fazer uma carta, está guardada lá, que ele se candidatava a ser pastor daquela igreja. Alonga kuti pepale tidapresentari kuna igreja kuti m'bodzi wakuti tambe anathamanga mapikisano apa kuti akhale pastori ndi Pastor Jona ninga manera adalemba Pastor Joaquim, mas iye tem kuti alembe tsamba yakuti tambe anakhala pa grupi yakuti asankhuliwe na anango. E foi aberto para, se tivesse outros pastores a se candidatar, que se candidatasse. Alonga pepale sukuti wadapingiza letu twai mwanangu mudathema tai antawa adathema nduchita tai kwafunguliwa ntaba kwa mbani anafunambo anangu mapastori kuti aende kapikisana na Pastor Jona kuti apite pampando usu nafuna ndikonkolere pinachita. Então o nome do pastor Jonas foi colocado como manda as escrituras, os estatutos, tudo claro e transparente diante da igreja. Pastor Jona para kuti apite pampando eneo primeiro tapiona mensagem yachiwiri mu statuto yathu ya igreja pidalembwa upastori hunakwiriwa kocho tai sekuchita kusankhuliwa na anthu pyonsene pidapita na iye ndipenepe pidalonga malemba. Então no dia 29 de agosto de 2021, numa escola dominical, foi feita uma assembleia com a igreja e o pastor Jonas Pimentel foi eleito pastor
da igreja de Goiânia, Tabernáculo da Fé. munsiku makumairi na zipfemba wa mwezi wa chisere wa pachaka pipipiri na makumairi na chibodzi wadaoneka mgumanyikano ya ali atsogoleri ansenene para kuti asankhule pastor Jona kuti akhale pastori wa igreja. Ilero ndi pastori wa igreja bukira pa kusankhula kwekule. Não foi só pelo que estava escrito que o pastor Jonas chegou e assumiu a igreja. Não. Pidaziku Tem que chitika haver um consentimento da igreja. ati nawe pidachitika ningamanera kuti komwe apironga pastor Joaquim papikhale tenepo logo kwatiwa kuti akhale pastori ta now iye ikiwambo ninga kuti apite pa mpikisano mas pionsene anamalira kupitonga na kusankhula ndi igreja. Porque um moço não pode chegar numa moça e dizer, ó, eu quero casar com você, vamos casar. Então ati vyakunensa kufika letu mphale lero pana mtsikana então ndinafuna iyo jabwera jatisembana jatikusembana ja. A moça tem que dizer se aceita sim ou não. Tsikana asapaswambo ntaba wakulonga kuti ine ndikukufuna kuti ndikusembe kodi ukundifunambo onkhabe para iye alongembo andi ndikukufuna onkhabe kukufuna. Então, pastor Jonas foi eleito naquela época com 890 votos, porque estava muito complicado naqueles dias, não diga isso. O pastor Jonas foi eleito com 890 votos e teve 18 votos só ao contrário. E muitos desses hoje que votaram contra, estão arrependidos, estão lá na igreja, se consertaram. Ati yang'anane padenda kaoneka madzana masere na makumapfemba mavoto akuteirira pastori Jona imba zonekambo 17 akuti wadavotari kontra okuti neta ambe wadavotari kontra azibuluka tayo alimwenemo na lero itambeja walikukomerwa na embo. Que isso sirva para vocês, pastores, ipepe nchitsanzo chakuti imwe mupfunzirembo mapastori mupipatisembo basa. como diz o pastor Jonas no seu testemunho, Ningalonga. cuidado com alguém oferecido, Então ningalonga pastori Jona mumboni wacho kuti chitani na mphole na amuna kuti ine napikwanisambo. a igreja tem que votar para ter o seu pastor. Igreja tem kuti votare para kuti ikhale na pastori wawo. Não tem como pegar e dizer, ó, não, agora esse aqui vai ser o seu pastor. Nawe kuchita kupasiwa kuti bukira leko na sogolo pastori wanu anakhala ushu. Tem que colocar, a igreja tem que votar, tem que aceitar. A igreja tem kuti votare, tem kuti itaire. Tudo bem? Yonseni Amém? pili mwadidi. Irmãos, não podemos continuar mais. Habari não pode tender wa Eu sogolo tinha kwa algumas votai. coisas para falar de vocês a respeito da mensagem, mas possivelmente à tarde a gente fale. Então quero que todos, espero que todos tenham sido abençoados. Ine ndikana pinthu pyakuti ndilonge mas ndzizi nkhabe ukwana ndinapilonga maulano mumpemphero wa maulano mas ndikudikira kuti pidalonga inepe pikukomborereni kuna imwe. Obrigado a todos, Deus os abençoe e cremos que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu creio que vocês foram abençoados, porque isso é muito importante, conhecer essas coisas. Amen. Ati ndikutera kuti mulungu akukomborereni pinthu pinepi pidachitika mwakukwana i mulungu akupedzeni. Bem, irmãos, eu volto aqui para deixar uma recomendação aos pastores. Abale ndifuna ndipereke chinthu chibodzi chakuti musale nacho. Por mais novo que você seja, Mesmo kuti iwe ndiwe wanovu, você deve fazer alguma recomendação para a igreja, iwe tem kuti usiye mphangwa para a igreja. caso você venha a falecer. Ntsiku zakuti panango mulungu anafuna kukwati. Há mais de 10 anos, Mais ya 10 ya piyaka. em todas as assembleias ordinárias que temos, Masembele ansene anagumanikana migumanyikano yonseni. eu faço questão, Ine ndisachita kuti aliás, fazia quando eu estava lá em Barra do Garças. então ndikapichita pakhaleni ku Barra de Garça. Caso eu viesse a faltar, Panango ine ningadzasweka mindikhonda kugumanikana.
eu deixava uma recomendação ine ndikhasia sempre entamphangwa endereçada à diretoria e ao conselho. akusiya kuna ali akundipasamba uphungu tani atsogoleri Veja bem, é endereçado à diretoria e ao conselho sempre que eles, na minha falta, procurasse, eu dava a orientação para eles. yakuti sempre ndikhapisiya muna atsogoleri mgumanyikano ule kuti mesmo ndingadzasweka wakhale na pfukwi la kuyimira tinachitanji Por mais novo que você seja, você deve fazer isto. mesmo uchipiona kuti wa ine ndichana umoyo ulidzala muna ine ndinendadi kalonga pinepi kuchita kupitsogolera apenas isto. tekusiya basi Amém. Deus abençoe a todos e à tarde nos veremos novamente. Aí Amém. falaremos apenas da mensagem. amém volta. Obrigado ao pastor Jerônimo por me traduzir. Eu nunca pensei que algum dia o pastor Jerônimo seria o meu tradutor. Dakuta nakona pastor Jerônimo akalonga mphangwa então nendikapidikira kuti nsiku inango pastor Jerônimo anandithumbudzira malongero akwawo tayi amém tá certo. Eu creio que nós aprendemos muito, amém? Olha, quando o pastor Jonas estava falando isso, eu lembrei de uma expressão que sempre o pastor Agostinho sentia que era choque para mim, quando andava com ele. Ele disse assim: eu nunca desejaria de morrer com a morte da enfermidade, mas eu queria num acidente morrer e acabei. E foi aquilo que aconteceu com ele. Eu estou falando isso porque sempre me falava, eu não gostava dessas coisas, não. E foi o acidente que lhe levou mesmo. Às vezes as palavras têm poder. E a fé mesmo, ela dirige no que a pessoa quer. Os irmãos que sabem, talvez, sabem dessas coisas. Eu sempre fiquei enchido com isso e nunca gostei nada. Então, irmãos, pastores, vamos ajudar os outros. Não vamos deixar uma pessoa, vamos ajudar outros a orar pelos enfermos. Irmão Pedro, passa, vai orar pra gente. Nós estamos falando, vamos orar, irmãos.
Escutem, irmãos, escutem uma coisa. Vamos parar um pouco de orar. Vamos orar para dispensarmos o povo e depois ficam a orar pelos enfermos, tá certo? E podem ficar aí os pastores para orar, mas deixa orarmos para encerrar, depois continua a orar pelos enfermos enquanto dispensamos os outros. Amém? Vamos, grandioso nosso Pai Celestial, o Deus Criador do céu e da terra, nós queremos agradecer por todo o testemunho que foi dado neste púlpito, crendo que isso fará nos crescer na fé, crendo que isto terá um resultado no além. E Pai, nós queremos agradecer por este culto maravilhoso, que no nome precioso do Senhor Jesus entregamos, Pai, por encerrado, e que à tarde estaremos mais uma vez nesse culto, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diga ao teu próximo, Deus abençoe, Deus abençoe. Os enfermos podem continuar a ser orados, e o culto é às 16 horas. Começa às 16 horas o culto da tarde. Amém? Amém.